Olá, pessoal! Estamos aqui novamente em mais um episódio do Conversa Paralela. Meu nome é Silvia Piva, sou coordenadora do curso de administração e estamos aqui com uma convidada muito especial que está com a gente no nosso Congresso de Direito, Negócios e Tecnologia. Ok, tudo bem? Sou o professor Tiago, seja bem-vindo à nossa casa, ao ICEV, ao DNT, esse congresso incrível, muito bom te receber aqui. Sou professor da casa já há 8 anos, adoro a área que você vai conversar, que é exatamente a parte de neuromarketing, ciências, negócios, então tenho certeza que esse papo vai ser fantástico. Muito obrigada. Antes, deixa eu só agradecer de estar aqui, porque realmente eu acho que esse movimento que vocês estão fazendo, inclusive porque eu pessoalmente acredito muito em sair do eixo Rio-São Paulo, porque o Brasil é gigante, e fomentar inovação e tecnologia é também investir na economia. Então, parabéns por tudo que vocês estão construindo e é uma honra estar aqui colaborando. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, mas deixa eu fazer a apresentação da nossa convidada, né? Ela é uma voz que encanta, uma mente que inspira, com uma trajetória marcada por autenticidade, criatividade, um olhar único sobre o mundo. Nossa convidada transita com facilidade por diferentes áreas, conectando pessoas e ideias através da arte da palavra da presença. Hoje vamos conversar sobre sua trajetória, seus projetos, os desafios que enfrentou e, claro, o que vem aí no futuro. Então, seja bem-vinda, Perla Amabile, e a palavra é sua. Nossa, depois dessa apresentação, estou me sentindo até honrada. E você é a nossa convidada de honra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para o público conhecer um pouquinho da sua área. E a gente está curiosa também com esses seus novos projetos, com essa transição que você está fazendo. Como é que tá? Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu tenho mais de 20 anos de mercado. Eu comecei minha carreira como publicitária, me formei, né, como publicitária. Mas logo que eu me formei, eu tinha uma expectativa de trabalhar na indústria criativa. E naquele momento surgiu uma oportunidade numa pós-graduação de criação publicitária, de desenvolvimento, né, de carreira nesse mercado, e surgiu uma oportunidade de eu entrar numa agência como planejadora, né, trabalhar na área de estratégia. Eu era muito nova, já trabalhava desde o início da faculdade, passei por empresas de tecnologia, como marketing, passei pela Editora Globo, com comunicação interna, muito começo de carreira, aprendendo bastante coisa, fiz estágio em agência, mas até então eu estava um pouco perdida, né, na profissão, porque imagino que muitos que estão ouvindo a gente, que são estudantes, percebem que mesmo quando você entra num tema específico de curso, abre-se um universo de possibilidades para você atuar naquela profissão, né? Nunca é fazer publicidade, ser publicitário. Na verdade, você tem milhões de possibilidades dentro de um segmento. E a primeira coisa que me gerou foi essa angústia de, tá, mas aonde eu me encaixo, né? E foi nessa oportunidade com planejamento estratégico que eu me encontrei, né, onde a minha mente criativa, a minha mente racional começaram a se fundir. E eu, por trabalhar em empresas que prestavam serviço para outras empresas, comecei a ter um repertório muito grande. Então, comecei a atuar com empresas de todos os segmentos que vocês imaginam, trabalhando as estratégias de negócio, as estratégias de marketing, e a partir disso mergulhando em todos os mercados, entendendo o consumidor, entendendo os desafios, até mesmo pensando no negócio, né, os desafios de crescimento de negócio, e fui entrando muito para o lado do negócio também. Naquele momento eu estava num grupo de marketing que era um grupo mais consultivo, então eu tive essa oportunidade de atuar não só com comunicação, que foi uma frente também que eu atuei, mas que nunca foi só aquilo, né, porque a comunicação ela é basicamente o elo entre uma marca e as pessoas em geral. Eu queria mais do que isso, né, entrar na esfera do negócio para entender como levar este negócio com mais valor para as pessoas. Isso se expressa em comunicação, mas também em produtos, serviços, experiências. Então, como já dizia o Chacrinha, quem não se comunica
Exato, pública, né? Então, se exato. você não tem uma boa comunicação, você não vai para lugar nenhum. Exatamente. E a comunicação foi a minha primeira base. Mas quando eu fui mergulhar no negócio, fui mergulhar na essência, na cultura da empresa, eu comecei a expandir minha mente também, né? Entendendo outras frentes que impactam resultados de negócio. Mas, em algum momento, eu percebi que, independente de qualquer coisa, o que faltava no mercado e o que faltava para mim era entender de seres humanos, porque não importa essas disciplinas se você não consegue entender como as pessoas tomam decisões, como funciona, né, o processamento do comportamento. E, e aí, bem nova, eu comecei a estudar várias frentes de comportamento. Então, eu nunca parei de estudar, eu já até tinha comentado com você, eu acho que o principal ponto da minha carreira é nunca ter parado de estudar. Eu estudo desde que eu entrei. Aliás, desde antes de entrar na faculdade, até programação eu fiz. Olha aí, Perla, assim, já fica aí o primeiro insight para quem está assistindo, né? É uma linha contínua, é um aprendizado constante, realmente não dá para parar. Para falar, até assim, falando dessa parte mais acadêmica mesmo, eu comecei com publicidade, depois fui para pós-graduações em publicidade, mas na área de comunicação e criatividade, e depois já fui direto para comportamento humano. E aí fui buscar mais conhecimento. Comecei com programação neurolinguística, depois fui para neurociência aplicada a consumo, depois fui para MBAs focados em ciências do consumo. Aí fui para fazer parte do laboratório de neurociências clínicas da Unifesp como colaboradora e pesquisadora, e comecei um mestrado. E isso começou a pandemia, né? Daí, naquele momento da pandemia, eu estava grávida, com o meu pequenininho, né? Iniciando uma carreira de mãe. E o meu mestrado eu dei uma brecada, mas mesmo na minha licença maternidade, eu estava fazendo um programa da Harvard à distância. Para vocês terem uma ideia de que realmente eu nunca parei. Eu quero até aproveitar esse eu nunca parei e já trazer uma pergunta, posso? Você traz informações sobre negócio, comportamento do consumidor, tecnologia. Eu vou trazer uma pergunta inicialmente um tanto abrangente, você pode ficar muito à vontade. Como está o consumidor hoje em relação ao antes da pandemia? Né? Nós já temos um delay de 5 anos. Né? Como é que o que mudou? Como é que nós estamos hoje? Lógico que nós temos as diferentes faixas de idade. Mas quem é o consumidor hoje? Falando de comportamento, de ciência, de percepção, de tantas informações que a gente recebe e estímulo pelas redes sociais. Fala um pouquinho para ela sobre isso. Acho que até trocando a palavra de consumidor para pessoas, porque todos nós consumimos, né? Todos nós consumimos alguma coisa, desde conteúdo até produtos e serviços. E o que eu vejo de maior mudança primeiro que a pandemia ela trouxe um momento de aceleração do digital, por exemplo, como forma de consumo. Daí falando do consumo especificamente. Enquanto ainda era, né, um mercado, por exemplo, de e-commerce, já era grande, né, mas não para todos os segmentos e não para todas as pessoas. Muitos ainda tinham uma rejeição da consumo online. E o que se materializou era uma tendência que já estava acontecendo, que é da omnicanalidade, ou seja, das pessoas comprarem em qualquer lugar, em qualquer device, em qualquer situação, ter essa liberdade de escolha. E isso cresceu, por quê? Porque também tem os mais velhos que começaram a ter uma certa educação digital, né? Porque começaram a se aproximar mais do digital. Também mudou bastante, porque muitos negócios tiveram que sair e criar modelos de negócio digitais e acabaram optando por outros formatos. E nisso acelerou um processo muito grande da integração do físico e do digital. E a nossa vida hoje, ela é onipresente, né? As pessoas estão, às vezes, comprando fisicamente no celular, só para ver o produto, tocar no produto. Ou tem negócios que só tem um showroom e e-commerce. Tem outros que a gente tem muitos outros canais de venda, inclusive as próprias redes sociais, onde o que a gente chama, né, de social selling, e agora
feed selling, né? As pessoas compram pelo feed. E com o TikTok Shop agora mais ainda. Então, os marketplaces que a gente conhece cresceram muito. Todos os pequenos negócios foram para os marketplaces para poder, né, ter acesso ao consumidor, porque antes não tinham nem know-how para ter um e-commerce, por exemplo. Então, eu acho que o que mudou para os negócios em geral, porque trouxe maturidade, muitos que não estavam ainda avançando. Tiveram que buscar como se se encaixar no mercado, se Sim, manter no mercado. exatamente, por urgência. E as pessoas começaram a ter outras possibilidades de consumo e, portanto, abriram mais a mente para essas novas possibilidades. E mais do que isso, a gente criou novas formas de viver, né? Então, o home office trouxe impactos no consumo, mudou a forma da gente consumir, por exemplo, alguns setores. Então, muitas coisas influenciaram mercados até. A pandemia, ela deu uma movimentada, ela sacudiu uma poeira, acelerou processos que já estavam em andamento, mas ainda era muito incipiente, poucos estavam arriscando mudar, e trouxe um choque, que é muitos que tiveram que ir na marra, e outros que já estavam mais preparados tiveram muita notoriedade, saíram na frente. E o consumidor, hoje, é um consumidor muito mais aberto a novidades, muito mais fácil, né, de certa forma, experimentar coisas novas e mais exigente do que nunca. E você que conhece esse consumidor, que estudou essas pessoas, me fala um pouquinho sobre... teve essa mudança, claro que o boom da pandemia acelerou muita coisa, que a gente sabia que estava dentro da mudança, mas não esperávamos que fosse tão rápido. Mas a educação desse consumidor digital, como é esse perfil? Porque a gente sabe que tem muita manipulação também digital e que as pessoas compram muito por impulso. E que quem entende bem disso consegue manipular, né? Assim, qual é o perfil do consumidor que é consciente, que compra consciente, e aquele consumidor que compra mais por impulso, que compra mais porque está ali, rapidinho passou um rio, clicou, a facilidade, né? A experiência da compra, do que está vendo as pessoas usando, mas que quando chega em casa, muitas nem usam aquele produto. Aí entra o mercado da influência, né? Que é onde proliferou muito mais a conexão com pessoas digitalmente. E essas conexões começaram a dar abertura para as pessoas terem voz e criarem suas redes, suas comunidades. E essas pessoas que se tornam influentes, né? Porque todos nós influenciamos e somos influenciados, essa é a base do ser humano. O que aconteceu foi que, até mesmo pela necessidade, muitos tiveram que se expor e começaram a ser criativos, oferecendo aquilo que tem, conteúdo. E foram aprendendo a conquistar pessoas, foram aprendendo que com o próprio conteúdo talvez pudessem se monetizar, ou mesmo fazer parcerias com marcas, e cresceu muito o mercado de influência. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm muito mais referências hoje em dia. E as referências são muitas, são desde grandes influenciadores até os amigos. Então, todo mundo está nas redes sociais mais do que nunca. E usar as redes sociais para busca e para descoberta de produtos e serviços já acontecia, mas ficou mais. Porque até imagino que o fato das pessoas ficarem mais em casa, talvez alguns com um tempo mais ocioso, outros trabalhando mais do que nunca, então depende muito do perfil de vida, mas o jovem, por exemplo, que ficou sem ir na escola, mergulhou nas redes sociais, isso foi over, né, foi acima do normal. E aí as relações começam a ficar, né, muito pautadas em quem você vê no seu feed. Então, o que as pessoas veem no feed inspira elas de alguma maneira. Se aquela pessoa ou marca
é influente para ela. Claro, se ela admira, se ela acha legal, enfim. E a compra por impulso, ela, na verdade, depende, é a matemática do comportamento que eu falo, tá? Não é para o digital e nem para o físico, é para qualquer coisa. Se eu tenho uma alta motivação e um baixo esforço, por exemplo, coisas de baixo custo, coisas que são fáceis de comprar com clique, lugares como Amazon, Mercado Livre, que facilita o processo de compra, você faz dá um clique e já está comprando. Às vezes você nem sente. Exatamente. E não dá tempo de ter aquela pausa de reflexão para fazer cálculo, né? Então, tudo que exige mais esforço faz as pessoas pararem para pensar. Tudo que não tem esforço e alguém que de muita confiança já está te sugerindo ou falando de um jeito que te dá muita confiança, é mais provável que você vai agir ali, né? Porque não é algo que vai impactar financeiramente demais na sua cabeça, né? Não na conta correta do seu orçamento, mas na sua cabeça é um gasto, enfim, que é trivial. Você trouxe tantas informações aqui, minha cabeça fica fervendo, pensando em uma série de casos, mas eu vou trazer uma pergunta, pensando nisso que a professora Silvia trouxe, né, de comprar por impulso, de ter aquela questão subjetiva, mas ao mesmo tempo vem a inteligência emocional, e aí conversa com a racional, e tem hora que não dá tempo de conversar com a racional, já foi. Vou trazer uma pergunta com base nisso. Como nós podemos traduzir, nós gestores, empreendedores, como nós podemos traduzir esses dados, esses comportamentos subjetivos, eu vou falar desse comportamento subjetivo do consumidor, que aí vem emoções, memória, experiência, em estratégia de negócio concreta? Ah, maravilha. É isso que eu faço. Eu trabalho com dados, inclusive nos últimos anos fui executiva como diretora de estratégia e Data Insights. Então, o que é meu trabalho nos últimos anos, tá? É mapear comportamentos a partir de dados e analisá-los. Qual é o grande gap do mercado hoje? Falta de pessoas com capacidade de analisá-los. Dados todo mundo tem, né? A gente fala que dado é petróleo, mas na verdade o que é petróleo mesmo é a inteligência de uso dos dados, né? Dado todo mundo tem. Inclusive, você nem precisa de muitas ferramentas, qualquer coisa pode ser um dado. Se você for criativo o suficiente, você pode adquirir dados, inclusive conversando com pessoas. Conversa paralela. Exato. Como essa, né? Conversa Exatamente. paralela, nosso podcast. Exatamente, uma conversa. Então, os dados estão disponíveis e todos os negócios têm como ter um volume de dados suficiente para fazer análises e ter insights. Agora, quando você me pergunta como entender, né, esses dados subjetivos, e aí eu vou te dizer que é necessário conhecer sobre comportamento humano. Por quê? Porque quando eu pego dados, o que eu faço? Eu mapeio a tomada de decisão. Eu vou entender as motivações, eu vou entender as barreiras e vou entender as etapas do processo de decisão para mapear onde estão os gaps entre a motivação e a ação em si. E, inclusive, muito do que eu vou falar hoje no evento aqui vai ser sobre o processo de tomada de decisão. Então, existe uma matemática que não é exata no comportamento humano, porque o ser humano não é uma ciência exata, né? A gente tem uma série de fatores e variáveis que influenciam nosso comportamento, mas em geral é uma baliza entre o quanto a gente tem de motivação e o quanto tem de esforço num contexto de decisão. Contexto é tudo. Eu posso estar num contexto de estou no supermercado e vejo essa xícara no meio de muitas outras e nem percebo, e aí nem compro porque não me interessa. Ou eu posso estar em outro contexto, estou no meu feed olhando a Silvia postar essa xícara, tomando um café e falando sobre outras coisas, falo, nossa, que xícara bonita. Aproveitar e fazer um brinde com a nossa xícara, né, Silvia? Já que você falou da nossa xícara, pronto, já fica aqui, né? E aí vi a xícara bonita, nós três aqui, né, brindando com a xícara, de repente o consumidor viu, nossa, aí já começa um processo. E aí, quando eu falo que os dados dizem muito, eles dizem muito sobre os contextos mais oportunos para aumentar o nível de motivação e reduzir barreiras de esforço. Se você consegue mapear
né? Tanto as motivações versus os esforços da tomada de decisão, e esforço para o cérebro é o quê? O que é escasso? Energia, tempo e dinheiro. Energia é tudo que gasta a sua mente, né? Porque a gente gasta muito mais energia para racionalizar do que para fazer coisas no piloto automático. Então, se gasta energia, você acaba, né, tendo uma reação do seu organismo de rejeição. Então, estudar, por exemplo, estudar é uma coisa que todo mundo procrastina, por quê? Porque gasta muita energia, precisa de muita motivação e força de vontade. Aliás, a palavra força de vontade é porque você precisa forçar uma vontade, porque se você for esperar vontade para aquilo que você tem que fazer, ela nunca virá. É, exatamente, né? Exatamente. Então, você até quer chegar do outro lado, né? Mas você tem que passar por um processo até lá. Se você não se forçar para passar por as etapas do esforço, você não vai chegar do outro lado. Então, no consumo, esses esforços eles não podem acontecer. Porque não é que nenhuma conquista de vida que você vai lá, né, tem que estudar e ter experiência e fazer networking. E tudo isso são esforços, certo? E a sua motivação é chegar do outro lado, ter uma carreira de sucesso, ser reconhecido, seja lá o que for. Então, você tá com um sonho e esse movimento de motivação te leva a passar por esses esforços. Só que no consumo, se eu tenho que pensar muito numa situação, e isso não tem uma motivação tão grande quanto uma realização que eu tô falando, né, de carreira. Enfim, é uma motivação pequena. O esforço começa a pesar mais. Perna atrás. Rapidinho. Você falou aí de motivação, você falou de tomada de decisão e você falou de realização. E isso tudo dentro de um contexto de consumo, tá? Mas aí, mudando e continuando ainda no mesmo assunto, você saiu de prestadora de serviço de outra empresa terceirizada e tomou a decisão de seguir uma carreira empreendedora. Sim. Né? É um movimento recente dos últimos 2 anos. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre o que influenciou nessa tomada de decisão. Você até já comentou que tem experiência, que estudou muito, mas como que está sendo isso na prática? Maravilhoso. Acho que tem um ponto aqui que empreender não é fácil, né, no Brasil. Não é, vou abrir um negócio porque eu acredito que vai dar certo, não é isso. Eu construí, né, todo inesperado vem de uma longa preparação. Tem uma longa preparação para eu chegar nesse momento e falar, eu sou empresária, tenho um negócio, esse negócio tá prosperando. Por quê? Não é porque eu tenho sorte e nem porque eu arrisquei. É simplesmente porque eu construí uma base. Que base? Uma base de conhecimento, que é a base que eu acredito que conhecimento é libertador. Foi isso que me trouxe sempre destaque, inclusive no mercado corporativo, porque saber aquilo que os outros não sabiam me tornava mais respeitada, até porque eu não falei isso, mas no começo da minha carreira eu não era respeitada. Eu era um momento mais machista do mercado, eu cheguei numa profissão de estratégia, de raciocínio, etc. Eu era loira, tinha franjinha, parecia uma paquita mesmo, e a primeira coisa que eu ouvi, o que essa paquita... É linda mesmo. O que essa paquita tá fazendo no planejamento? Tomando decisão. Né? Só que isso, ao invés de me brecar, me impulsionou. Eu falei, é? Então eu comecei a estudar e comecei a fazer, e eu sempre me empenhei demais e sempre entreguei mais, e nesse de sempre entregar mais, eu comecei a ganhar respeito. Isso é muito interessante. Essa é uma fala muito interessante do posicionamento, né, do seu posicionamento e desse contexto, até para inspirar as nossas alunas que ainda vão encontrar um contexto desse fato. Sempre. É um desafio da mulher também, não é só do mercado, não é só do empreendedor, né? É um desafio. O primeiro desafio que eu encontrei foi no início da minha carreira. Foi se posicionar, estudar, aqui é a perna. Me respeite que eu tô aqui para entregar o meu melhor. Exatamente. E aí, num dado momento, eu cheguei a trabalhar, enfim, num ambiente em que uma das pessoas se tornou meu marido naquela época, que foi meu primeiro marido. Então,
E ele era um dos líderes da empresa, então eu tinha ainda mais responsabilidade depois de um tempo, que foi o meu segundo desafio, que é, eu não sou a esposa do fulano, eu sou a Pérola. E eu tive que me provar, né? E esse foi um segundo desafio, um outro problema. Aí saí de lá e fui seguir uma outra, né, uma vida independente. E nessa vida independente eu comecei realmente a conseguir conquistar o meu espaço. Comecei a dar aula também, porque eu já estava mergulhada em estudar comportamento humano, e eu comecei a criar meus métodos, conectar com marketing, negócios, branding. Aí que eu fui precursora do neurobranding no Brasil, e recentemente, há alguns anos, eu criei outro formato que é o neuroestratégia, que é usar a neurociência como base de tomada de decisão estratégica de negócio, de marca, de marketing, de vida, né? Estratégias em geral, até para me posicionar, porque eu não sou. Eu comecei, né, querer fazer parte do laboratório e, enfim, colocar os aparelhos e mergulhar nessa parte mais tecnológica mesmo, de estar ali dentro, mas no fim, eu não sou técnica, eu não é meu perfil é um perfil... São pessoas, é tomada de decisão, É tomada de prática, decisão. Mas foi legal fazer isso, mas eu voltei atrás e falei, não, eu sou aquela que usa a coleta de dados. Eu nem gosto de perder meu tempo com isso, porque eu acho que eu posso usar meu cérebro melhor de outras maneiras, do que ter que ficar aprendendo a mexer nesses softwares, nesses... Você usa a ferramenta para ajudar você a encontrar resultados mais rápidos, mas não tem que estar preocupado como que funciona a ferramenta. Eu uso quem sabe. É muito importante para você entender, para nós entendermos onde eu performo melhor. Mas é legal a gente ir lá conhecer, é assim que funciona, ótimo. Mas tem a professora Silvia que ela faz melhor. Professora Silvia, trate aqui que eu fico melhor aqui. E reconhecer onde eu performo, onde você performa melhor. Onde Sem falar que a gente tem que, como você falou, em forças, eu tenho que direcionar as minhas forças para o que eu tenho de melhor. Não tenho que ficar gastando energia com o que tem outras pessoas para fazer, né? Eu acho que esse é um aprendizado que eu fui tendo no caminho. E eu me esforcei demais para estar lá e aprender essas coisas, mas aí eu vi que eu estava gastando uma energia onde eu não precisava, e ter um conhecimento sólido o suficiente para poder usar quem tem melhores condições de me fornecer esses dados. E ao longo do tempo, nessa carreira, eu fui crescendo, me tornei diretora de estratégia da Data Insights, trazendo mais esse conhecimento para a mesa e oferecendo para o mercado uma visão diferenciada, onde eu chamo de BBB. Branding, Business e Behavior em inglês, né? Mas é marca, comportamento e negócio, só para virar BBB mesmo. Onde eu cruzo esses três pilares para ter uma visão nexalista, né? Que é essa visão sistêmica, porque nunca tem ninguém olhando o todo. E eu percebi que o meu lugar era olhar o todo. Então, eu fui muito para um lugar, fui muito para outro, fui muito para o terceiro, e depois eu conectei os pontos. E aí, virei mãe. E a carreira corporativa não me cabia mais. Não estava mais sendo saudável. Eu não consegui dar conta de 12 horas por dia. Que faz parte também de outras escolhas, uma empresa desafio. machista, sem respeito também. Aí foi o terceiro grande desafio da minha carreira. De repente, virei mãe na pandemia e num momento super, acho que sensível para todo mundo. E com muita pressão, com uma empresa que estava me pressionando também para muito mais por tempo e não necessariamente só resultado, porque as empresas acabam exigindo sua disponibilidade, né, não só a sua entrega. E naquele momento eu percebi que eu não dava mais conta mesmo. E aí que eu começo o movimento de empreender. Naturalmente, meus ex-clientes começaram a me procurar. O que eu fiz na minha vida que me trouxe até aqui? Colecionei conhecimento, tive essa visão, acho que multidisciplinar, e muito relacionamento com pessoas. Ótimo. E bons relacionamentos. Eu vou até aproveitar, Pela, e vou, professora Silvia,
me ajude a fazer a gestão do tempo, que eu tenho mais uma pergunta e ver quanto tempo nós temos. Deixa eu, né? Estamos Ok, finalizando. ótimo. Vou aproveitar todas as informações que você trouxe, montei mais uma perguntinha que você trouxe, essa questão de conhecimento, de olhar o todo, de juntar os pontos. Tem mais um aqui. E você traz essa virada de chave em vários momentos, né? Principalmente nessa questão de ser mãe para ser empreendedora. Mas vamos lá. Se hoje a Perla pudesse escolher uma habilidade mental, ou algumas habilidades mentais que todo profissional precisa ter nesse momento, qual você recomendaria desenvolver com urgência? Bom, eu sempre falo que as pessoas precisam sair do piloto automático e sair da preguiça de mergulhar em águas mais profundas. Quem tem preguiça de pensar, dificilmente vai se diferenciar. Acho que essa é o principal ponto. Estratégia do Oceano Azul, vamos lá, né? Quem não mergulha em águas profundas e quem tem preguiça de pensar e olhar para tudo, né, para poder ter repertório, eu acho que fica atrás. E é muito interessante, Perla, que você traz esse posicionamento, a preguiça de assim, sair dessa zona de conforto e pensar. E o pensar tá totalmente ligado a essa visão analítica, a esse pensamento analítico. E a gente vive hoje uma correria tão grande, recebendo tantas informações, que às vezes a gente não para exatamente para fazer um processo de reflexão com a inteligência racional e entender, tenho esse contexto que tem emoções, como você trouxe, que tem desafios, mas como fazer para reposicionar, ligando os pontos da minha carreira, da carreira da Silvia, cada um com sua carreira, lógico, com a sua história. Então, esse momento desse pensar racionalmente, analiticamente, é bem válido. Eu já vou anotar essa dica. Mas aí o nosso tempo está esgotado, né? Mas eu queria que você já deixou muitos insights, mas você falou lá no comecinho uma frase que eu achei muito interessante e que eu acho que vale a pena agora, você resumindo aqui tudo que a gente conversou, deixar uma mensagem para o nosso público aí que você estava falando. Bom, não lembro da frase, De tá? conhecimento, de busca contínua. O que eu acredito muito a gente precisa se manter em movimento. O movimento é basicamente estar sempre aberto a aprender. E aí uma das coisas que eu não falei, mas que eu acredito também que ajudou muito a minha vida e que me motiva é ensinar. Eu aprendi que é ensinando que eu aprendo. E isso me move também porque me pressiona a me manter em movimento. Então, o movimento para mim é o processo de evolução. E eu tenho uma missão comigo mesma, que é ser hoje melhor do que eu fui ontem e me manter em evolução contínua e ajudar negócios, pessoas, né, em geral, a se manterem em evolução contínua. Essa é a minha missão comigo e o meu comprometimento com o mundo. Então, isso me move. Então, ter algo que te move, algo maior do que só aquilo que você faz por fazer, seria a grande saída, né, para você ter uma motivação maior do que todo o esforço para chegar lá. Eita, maravilhoso, perfeito, perfeito. E claro, se eu não sei para que eu estou aqui, se eu não sei aonde eu quero chegar, a gente acaba se perdendo no caminho, né? Então eu tenho que me movimentar para chegar lá, mas claro, sabendo o que eu quero. Né, que eu acho que hoje as pessoas se perdem muito porque elas estão indo para todo lugar, elas não sabem exatamente o que elas querem, para onde o movimento, para onde direcionar o movimento, né? Isso é que hoje, nessa geração, a gente ainda tem essas dúvidas. Mas eu acho que eles têm que ter paciência também para experimentar até descobrir o que querem. Paciência, gente, se movimentar em passos lentos, não parar, nunca parar, né? Mas ter paciência de cada passo, colher os frutos de cada passo, entender por que aquele passo, ou às vezes até dar um passo para trás, que também é movimento. Tá? Às vezes a gente também tem que dar um passo para trás para rever isso, para pegar impulso, né? Maravilhosa a nossa conversa. Vou deixar o professor Tiago finalizar Depois com de a uma palavra conversa dele. paralela tão rica,
eu vou pedir um brinde novamente para Olha celebrar esse aí. momento, né? E encerrar Obrigada, nossa conversa obrigada. paralela. Gente, acho que Celebrar. bom humor e olhar positivamente para tudo sempre vai ajudar a gente a impulsionar e não ficar parado. Muito E obrigado, vocês Perla. que estão aí, não deixe de dar um likezinho no nosso bate-papo, na nossa conversa paralela. Deem sugestões de novos temas. A gente está aqui, façam comentários, né? Sigam a nossa convidada. Quem ainda não segue o nosso podcast, segue o nosso podcast. E muito obrigada por a audiência de todos. Obrigada, Perla. Obrigada, professor Tiago. Obrigado pelo convite. Aproveito para finalizar e pedir para a Perla deixar a rede social dela, né? Claro, eu faço muito conteúdo, tanto no meu perfil quanto da minha empresa, então é Perla_Amabile. Perla Amabile, podem me procurar, porque dificilmente vai ter alguém com o mesmo nome, essa é a parte boa, meu SEO tá bom. Ah, ótimo. Pois, recado dado, conversa paralela fantástica. Encerramos aqui um momento ímpar, né, no DNT, nesse momento que o ICEV está nos proporcionando. Até a próxima conversa paralela. Gratidão, adorei essas reflexões. Obrigada.